Retomando então aqui os nossos estudos do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Segunda parte, os departamentos, nós começamos na semana passada, fizemos ali o comecinho, do capítulo 4, intitulado Outra Vez Jerônimo e Família. Como era no começo, a gente então retoma daquele mesmo ponto. Vamos lá então aqui. Nós tivemos então nos nossos encontros anteriores aqui a descrição de Camilo das atividades que são realizadas, que foram realizadas lá no manicômio, conhecendo ali espíritos que trazem desequilíbrios diversos e graves também, devido ao ato que praticaram e também ao histórico que trazem registrado em suas consciências. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre Jerônimo, lembrando que Jerônimo era aquele personagem que é companheiro de Camilo ali na enfermaria, que insistiu para visitar a sua família lá em Portugal, e aí então foi concedido, mesmo sabendo que isso poderia trazer para ele consequências emocionais bastante graves, e mesmo assim, devido à insistência, ele foi então concedida a ele essa oportunidade. Chegando lá então em Portugal, ele encontrou a esposa e os 2 filhos em situação deplorável, e isso fez com que ele caísse num desequilíbrio emocional muito severo, fazendo com que ele fosse então tirado da enfermaria e levado para o isolamento, onde lá ele passaria então por um processo de reequilíbrio. Então agora nós vemos aqui Camilo reencontrando com Jerônimo, e vamos ver como ele se encontra depois desse tempo em que ele ficou afastado. Bom dia, Elcio, bom dia, Fatival, de novo. Então vamos lá. Outra vez Jerônimo e família. Uma citação aqui do Novo Testamento. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Carlos de Canaleiras viera buscar-nos ao pavilhão indiano ainda cedo, e após efusivos cumprimentos dissera-nos: sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira, e aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita que há tanto vindes projetando. Sentir-se-á ele certamente confortado com vossa presença, enquanto tereis cumprido o suave dever de solidariedade e fraternidade. Não distava muito o isolamento do edifício central, em cujas imediações nos encontrávamos albergados. A perder de vista estendia-se o planalto onde a cidadela do importante departamento se assentava, envolvida no seu triste sudário de neblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas, que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar, assim o da vigilância, seriam arrebaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos à distância não nos permitia suspeitar. E conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. A direção do isolamento, assim como o departamento fraternal, dispensado aos penitentes, eram idênticos aos das demais filiais que visitáramos, inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Encontravam-se, com efeito, asilados, além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça, pobres colegas nossos a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Nesses corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável, apesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara, senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida
mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Esse trecho aqui traz para nós, né, o resumo daquilo que os espíritos sempre trazem para nós como instrução a respeito do suicídio, né? Então, um arrependimento, uma dor que inicialmente parecia insuportável, acaba sendo então potencializada, né, agravada ainda mais com as consequências que o espírito encontra no plano espiritual, seja pelo arrependimento, seja pelas consequências diretas do ato, né, devido à perturbação causada pela influência do corpo físico, os fluidos, a própria cobrança da consciência e também o afastamento dos entes queridos, devido ali à diferença, né, de vibração em que esses espíritos se encontram. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. Né, isso aqui é um resumo também daquilo que acontece no nosso dia a dia, né? As piores escolhas, as piores atitudes que nós tomamos são ainda, infelizmente, envolvidas, né, por sentimentos desequilibrados, aquelas emoções explosivas, intempestivas, né? Então, nesse caso aqui do isolamento, aqueles espíritos que, devido ao, como aconteceu com Jerônimo, ao contato com a família que passava por aquela situação tão triste, cuja responsabilidade caía sobre ele, já que ele, cometendo suicídio, deixou a família desamparada, era uma família abastada, mas que teve uma perda de patrimônio, e aí então ele cometeu suicídio, né, devido ao orgulho que o afetava e tudo mais, a família ficou desamparada. Quando ele se deparou com aquele quadro, ele entrou num desequilíbrio emocional profundo. E aí então foi conduzido para esse departamento, naquela instituição, para que pudesse então se reorganizar, vamos dizer assim. Então, por isso, como foi colocado para nós, suicídios sentimentais, né, que é o local, né, os tipos, né, de desequilíbrios que eram tratados nesse departamento. E encontramos, com efeito, ali, os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobo é agitado por vero sentimento extraído do coração. Não resta dúvida, conquanto desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival infeliz, ao rival feliz, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho que era a razão de sua felicidade, né? Aqui fala que tanto aquele que passa por situações, né, o chefe de família que passa por situações, o pai que não suporta a perda de um filho, uma pessoa que sofre pela perda, né, de um amor, pelo menos que ele acreditava ser um amor, e aí então ele não suporta, acaba cometendo esse ato. Nós encontramos relatos dessa natureza, né, em várias situações aqui do nosso cotidiano, né? A mídia costuma trazer para nós muitas notícias trazendo esse tipo de quadro. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial do Hospital Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos, seus hóspedes apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor, sem se animarem a esforços para vencê-la, retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam só um pouquinho que está aqui com um problema no texto. Engendravam novos motivos para sofrer através de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, ao invés de um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituáramos ver à frente das organizações da colônia. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Essa iniciação, naturalmente, a gente lembra, são
aqueles conhecimentos mais aprofundados sobre as questões da alma, sobre o quadro do suicídio especificamente, né? Então, independente da crença que eles abraçavam, eles já lidavam diretamente com as questões do espírito. Já esses trabalhadores e também líder, né, do departamento tinham ali essa cultura dentro da religião católica, né, ou a crença dentro da religião católica, não porque eles não tivessem compreensão da realidade espiritual, mas porque os dogmas, né, e todas as tradições religiosas com quem eles tinham afinidade poderiam ser transmitidas, né, e também asseguradas àqueles que desencarnavam em Portugal. Nós estamos falando aqui lá do final do século XIX, começo do século XX, em que a presença do catolicismo em Portugal era muito forte. Por consequência, né, os espíritos que retornavam então ao plano espiritual levavam consigo essa crença, mesmo que muitas vezes, né, acabavam não sendo praticantes tão fiéis, né, mas praticantes protocolares apenas, que seguiam ali as tradições familiares, tradições da sociedade. Mas chegavam então no plano espiritual e tinham contato com a religião com quem eles tinham afinidade. Isso certamente poderia oferecer a eles, né, uma tranquilidade, né, uma segurança muito maior. Então nós veremos aqui mais para frente do porquê dessa característica nessa instituição. E o que nós veremos também é que nós temos no plano espiritual grupos espíritas, grupos evangélicos, grupos de outras religiões, porque quando o espírito retorna ao plano espiritual, a primeira ação que é necessária é fortalecer a fé desses espíritos, para compreender exatamente a aplicação da lei, né, que vem, né, de Deus de uma forma perfeita, a lei de causa e efeito e tudo mais. Então é necessário enaltecer esse aspecto da espiritualidade. E para isso, então, a religião, a crença, naturalmente, né, modificada com essa realidade do plano espiritual e não simplesmente uma religião baseada nas crenças dos encarnados. Então, mesmo sendo católico, é um católico que tem compreensão sobre a continuidade da vida. É aquele católico que vê nos sacramentos ali algo que dê segurança, mas que é aplicado dentro do mundo espiritual, não mais aqui apenas do mundo físico. Então, chegamos no mundo espiritual falando a mesma linguagem espiritualista, né, pelo menos nesse início, de acordo com aquilo que nós vivíamos aqui, mas com esse aperfeiçoamento, esse maior aprofundamento a partir da realidade que os espíritos encontram no plano espiritual. Todo o corpo de auxiliares internos, como nós vimos aqui, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compõe de psiquistas iniciados. Não obstante, o cargo mais importante, isto é, o do diretor, conselheiro e educador, se era ocupado por um sacerdote, era este também iniciado nas altas doutrinas secretas, espírito de escola, possuidor de méritos assinalados perante a lei e benquisto na legião dos servos de Maria, além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governavam o Instituto Correcional Maria de Nazaré. A disciplina era verdadeiramente conventual, né? Ou seja, né, aquela disciplina do silêncio, da rotina, daquele trabalho metódico, né, para que houvesse realmente um regramento no tratamento daqueles pacientes, né? Então, podemos ver ali que seguia ali um rigor, para que os espíritos não ficassem, então, simplesmente vivendo aquela liberdade, mas uma liberdade que era prejudicial, já que utilizariam, então, aquele tempo livre ou aquela liberdade de escolha para continuarem cultivando tudo aquilo que acabou fazendo com que eles caíssem nessa desgraça do suicídio. Então, por isso, seguiam essa disciplina conventual, podemos dizer até de aquartelamento, né, seguindo ali horários, regras, atividades que eram obrigatórias, né? Então, esse era o trabalho que era realizado nessa instituição. Urgia fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros e caprichosos que os perderam. Cumpria a instituição que os acolhia instruí-los para os ditames da resignação, da desventura,
para as resoluções decisivas, para as renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Então vimos aqui esse reforço que falava exatamente, né, que todo esse trabalho era para evitar que, como foi colocado aqui no início, urgia, quer dizer, era urgente fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos as atrações das paixões mundanas e pessoais. Então, quer dizer, a mente ocupada, como diz o ditado popular, é a oficina do diabo. Então eles tinham que estar constantemente ocupados com tarefas edificantes, com tarefas esclarecedoras, para fazer com que eles, como diz aqui o texto, se reconciliassem com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Então era ali, né, levados na rédea, né, como se diz popularmente. Haviam sido todos eles educados na terra sob os auspícios dos ensinamentos católicos romanos. Então isso aí a gente vê que existe uma relação direta entre aquilo que o espírito vive aqui no mundo material e aquilo que ele continua levando para o mundo espiritual. Essas mudanças vão acontecendo gradualmente, conforme o espírito vai se equilibrando, vai ampliando então a sua visão sobre essa nova realidade. Mas a princípio ele chega acreditando naquilo que ele acreditava, trazendo ali suas paixões, suas preferências, suas crenças, e não apenas com relação à religião, mas também com questões políticas, questões ideológicas, patrióticas, partidárias, enfim, tudo aquilo que ele acreditava continua acreditando, né? Lembrando que essa viagem que é feita do mundo físico para o mundo espiritual, viagem entre aspas, ela pode se assemelhar, fazendo ali só uma ilustração, a uma viagem que nós fazemos, né, de avião, de navio, de ônibus. Estamos ali na nossa estação de partida, num aeroporto, num porto, numa rodoviária, e aí então durante a viagem nós vamos, né, chegando, através da viagem nós chegamos ao nosso destino. Então, nós vemos que a viagem por si só é apenas um deslocamento. Então, a mesma pessoa que eu entrei nesse aeroporto, eu vou desembarcar lá no meu aeroporto, no outro ponto de destino. Então, as minhas crenças continuarão as mesmas. Naquele outro ambiente, então, conforme eu vou me afinizando, vou me familiarizando com aquela cultura, com suas tradições e tudo mais, eu começo ali a ter, né, um ou outro detalhe sendo mudado naquele início, até que eu fiquei completamente adaptado àquela nova realidade. Muitas vezes até me esquecendo de como me comportar nesse novo ambiente, né? Nós vemos isso com muita facilidade para aqueles amigos aqui mesmo da nossa sala, né, que mudaram para outros países, vivem em outros países, né, acabam confundindo até mesmo o idioma. Falam ali, trocando algumas palavras, não se habituam mais com o comportamento das pessoas, né? Pessoas dizem assim, olha, eu moro há tanto tempo em tal lugar, né, na Europa, na Ásia, né, na América do Norte, e aí então chega aqui no Brasil e fala assim, nossa, eu estranhei demais. Porque lá as pessoas têm um comportamento diferente, para melhor ou para pior, não é esse o critério que nós vamos analisar, mas percebe claramente uma mudança na visão, porque as pessoas se habituam a viver aquela mesma rotina, aquele mesmo tipo de comportamento que os nativos, vamos dizer assim, têm. Então no mundo espiritual não é diferente. O espírito chega levando toda a sua bagagem cultural e de valores, e aí conforme ele vai então vivendo aquela rotina nesse novo ambiente, ele vai então se ajustando àquela realidade. E essa realidade inicialmente começa principalmente pelas suas crenças. Então todos os seus conceitos, os seus preconceitos, suas crenças, seus valores vão se modificando exatamente pela influência desse novo ambiente. Melhorando para pior ou para melhor. Porque isso também depende de qual é o tipo de afinidade que ele estabelece com o plano espiritual. Espíritos viciosos que chegam no plano espiritual encontrando ali os seus pares, vão intensificar cada vez mais e aprendendo mais aquilo que não presta e sofrendo também mais as suas consequências. Já aqueles que têm afinidades com os planos mais elevados vão naturalmente lapidando aqueles valores que já possuíam, né? Então, aqui nós vemos nessa instituição exatamente isso. Os espíritos chegam e ainda trazem essa rebeldia, essa resistência, né? Tudo por questão de sintonia, né, Elcio? Então eles trazem essa sintonia, essa resistência, essa rebeldia, e depois demoram muito para poder mudar esse comportamento. Exatamente porque, embora estejamos, né, num novo ambiente, não significa que nós vamos facilitar as coisas.
Há aqueles que se adaptam com mais facilidade e há aqueles que sofrem. Tanto que nós temos brasileiros que vão morar no exterior e sofrem muito lá. Porque eles não conseguem se adaptar à comida, ao comportamento, à cultura das pessoas, e não vem a hora de voltar para o Brasil. Então no plano espiritual também não é diferente, porque nós estamos falando de seres humanos mudando de ambiente. E nessa mudança, cada um ali tem a sua facilidade ou dificuldade para se adaptar. Continuando. Em seus corações e em suas mentes, nas concepções religiosas que lhes dirigiam os pensamentos, não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos da igreja, que acatavam desde a infância. O que significa isso, né? De falar, por exemplo, dessas concepções religiosas? Céu, inferno, purgatório, pecado, punição eterna. Tudo isso é levado para o plano espiritual, tanto que nós temos espíritos que criam em suas mentes uma determinada realidade, quando, por exemplo, querem passar por aquela, ou passam por aquela autopunição, criam aquele inferno dentro de si mesmos. E aí então precisam fazer, né, os espíritos que trabalham, fazer aquele trabalho psicológico para fazer com que o espírito se liberte, porque ele mesmo se aprisiona, vivendo aquela ilusão, aquela fantasia, que durante tanto tempo, como foi colocado para nós, que eles acatavam desde a infância, continuam sendo uma realidade para eles. Sentimentalistas fanatizados, sim, exatamente, então, vivem a ideia instintiva, primitiva, né, chamada ali daquela região cerebral de reptiliana, então agem instintivamente. Simplesmente foram doutrinados. Mas depois eles começam a passar por essa mudança. Mas como comentei há pouco, demora mais ou menos tempo de acordo com a facilidade ou dificuldade que o espírito apresente. Márcio, bom dia. Sentimentalistas fanatizados e caprichosos, amolentados mentalmente pelo descuido no exercício do raciocínio, sobre levantados assuntos, alongavam a morbidez dos preconceitos que lhes eram próprios às ilações religiosas fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Então esse trecho aqui é importante, porque mostra que os espíritos eles se tornam fanatizados, né, e caprichosos, como foi colocado, por essas crenças. Então fala assim, olha, fora da igreja não há salvação. E esse é um dos conceitos mais difundidos dentro de cada uma das religiões, né? Fora da nossa religião não há salvação. Então seja dentro da doutrina espírita, nós encontramos também esse tipo de pensamento equivocado, seja em outras instituições, porque essa religião é melhor do que aquela, porque esse vai ser pecado e o outro não vai. Então ele começa ali a abraçar, né, com todo o vigor, com toda a sua força, esses conceitos, e chegam no plano espiritual continuando levando isso. Por isso, né, a importância de terem ali trabalhadores e direção que tem grande conhecimento a respeito das tradições dessa religião, porque os pacientes eram também, né? Vamos lá, tranquilo, Márcio, vai conseguir se adaptar bem aqui ao programa, bem legal. Então, para que eles falassem a mesma linguagem, tivessem uma mesma compreensão. Então, mudar essa ideia, né, de que fora da igreja não há salvação, como Santo Agostinho implementou isso lá no século V, né, e depois mudar para que fora da caridade não há salvação, mostrando que são os valores e o trabalho que salva o homem e não apenas a sua crença, isso, né, traz para nós uma grande dificuldade esses espíritos. Por isso, colocado para nós aqui, né, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Então, inicialmente, havia ali aquela necessidade de moldar o pensamento da nossa da humanidade naquele período inicial, trazendo esses conceitos, ainda que fossem conceitos de certa forma equivocados em alguns pontos. Mas era o início, né? Era o início para que a humanidade pudesse então se regrar, fosse mais disciplinada, ainda que inicialmente fosse transformada pelo medo.
Porque é uma doutrina do medo. Se você não fizer isso, o pecado que você comete vai te levar para o inferno e você vai ficar lá queimando por toda a eternidade. Primeiro as pessoas então deixam de cometer os erros pelo medo, pelo menos essa é a ideia inicial. Conforme a maturidade vai chegando, ela começa a se esclarecer a respeito das consequências do seu próprio ato. E aí então a lei de causa e efeito acaba substituindo o medo que era apresentado. Mas era necessário. Exatamente, Elcio. Era assim, era o que tinha para aquela época, trazendo então a mensagem de Jesus, só que obviamente ela acabou sendo contaminada, né, pelos preconceitos humanos, pelas fraquezas humanas, pelas próprias limitações humanas. E aí depois foram passagens, né, porque a gente lembra sempre, estudando lá o primeiro capítulo do livro Depois da Morte, de Leon Denis, nós temos ali um pequeno histórico que Leon Denis traz, falando desde as religiões antigas, que já se extinguiram, já desapareceram, né, e elas foram se transformando, foram sendo, acabaram sendo, vamos dizer assim, herdadas por novas crenças. Essas crenças foram se transformando, foram se dividindo, foram se aperfeiçoando, tanto que nós encontramos que todas as religiões que nós temos hoje, não são as mesmas religiões de um século atrás. O catolicismo não é o mesmo catolicismo de um século atrás. Mudaram os valores da sociedade, mudaram os pensamentos da sociedade. A doutrina espírita não é a mesma da época de Kardec. As igrejas evangélicas, né, basta lembrar que nós tínhamos naquela época a Inquisição, algo que hoje é absolutamente intolerada pela sociedade. Então nós vamos começando a perceber essas mudanças. Mudanças porque o pensamento da humanidade também vai se transformando. Né? Mas tudo no seu tempo. Tudo no seu próprio tempo. Até chegarmos então, né, apesar das culturas, né, que os espíritos lembram para nós, lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, falando que, quando Kardec pergunta, né, vai chegar o dia em que não vai haver mais fronteiras no nosso planeta? E os espíritos disseram, não vai chegar esse dia. Porque cada região ela é formada por um tipo de cultura. E essa cultura vai formando os seus próprios grupos. Então, na verdade, as barreiras morais vão quebrando. As barreiras do preconceito. Mas, na verdade, as pessoas continuarão ainda alimentando as suas tradições, alimentando a sua forma de viver, a sua cultura. Então, as religiões nós teremos a mesma forma. Né? Então, a doutrina espírita não é a religião do futuro, como nós lembramos, né? Mas ela é o futuro das religiões, porque começaremos então a ter uma maior compreensão do plano espiritual em todas as religiões. Católicos terão uma compreensão sobre a imortalidade do espírito e essa realidade, evangélicos, muçulmanos, budistas, hinduístas, judeus, todos eles terão essa compreensão. Então, na verdade, essas verdades começarão a ser inseridas dentro das suas bases filosóficas. Continuarão abraçando as mesmas crenças. Aqui no nosso mundo material será assim. Porque ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar isso, ao mesmo tempo que os espíritos estão aqui evoluindo, nós temos espíritos chegando para também passarem pelo processo de evolução. E eles não serão capazes de assimilar aquilo que os espíritos mais adiantados aqui no nosso mundo estão hoje abraçando. É uma escola. Nós temos aqueles alunos que estão se formando e indo para as universidades, enquanto nós temos crianças que estão entrando na escola, cada um no seu tempo. Então não pensemos que nós somos os únicos que estamos evoluindo, porque enquanto nós estamos progredindo, outros estão chegando para poder alcançar também esse progresso. E esse ciclo ele é sempre contínuo. O nosso mundo também vai sendo promovido nessa escala evolutiva. E aqueles espíritos mais primitivos serão então encaminhados para os mundos compatíveis com sua evolução. Mas nós aqui continuaremos. Somente quando, no nosso planeta, chegarmos aqui num ambiente de espíritos mais aperfeiçoados, né, que nós estamos passando agora por essa fase de transição planetária, onde espíritos mais materializados, estão reencarnando. No momento em que nós chegarmos a uma condição mais elevada, em que a reencarnação no mundo material como o nosso não for mais necessária, esse mundo já não serve mais para nós. Nós buscaremos ambientes mais sutis, ambientes mais leves, mais fluidos.
e não simplesmente reencarnando aqui, ligados, né, ao mundo material, onde nós temos aqui o nosso corpo físico. Exatamente, outros corpos, outros mundos, mas outros espíritos estão chegando para poder reencarnar aqui. Então nós vemos que a escola é a mesma, ela vai eventualmente mudando ali a sua grade curricular, mas ela continua sendo uma escola recebendo esses espíritos em aperfeiçoamento. Então no plano espiritual nós encontraremos também espíritos que chegam levando ainda, né, levando ainda consigo, né, os conceitos e preconceitos humanos, mas naturalmente vão se adaptando a essa nova realidade. O Brás colocou, né, creio que vai chegar o tempo que não venha mais espíritos primitivos para cá. Já chegou, Brás, nós não temos mais espíritos primitivos aqui. Os mundos primitivos, eles são ali, existem exatamente para receber esses espíritos. Seria aquela escola, aquela pré-escola, né, que hoje nós temos, né? Então espíritos ainda mais animalizados vão para esses ambientes. Aqueles mais primitivos que chegam para cá são aqueles que já estão alcançando uma condição para reencarnarem no mundo de provas e expiações. Mas enquanto não tiverem ainda a lucidez, o equilíbrio para serem conduzidos pela lei de causa e efeito, viverão ainda num ambiente de brutalidade compatível com sua natureza. Né? Então, mas a gente percebe que são raros nesses comportamentos, né, Brás? Eu vi que você colocou. Então nós temos assim aldeias, né? Nós temos ainda sociedades que têm guerras e tudo mais, mas nós vemos que isso vai mudando, isso vai se transformando. Então nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Mas quando chegarmos no mundo de regeneração, que, obviamente, como o próprio nome traz para nós, é um mundo de espíritos regenerados, esse tipo de comportamento de desigualdade social, de preconceitos, de comportamentos ainda tão brutos, né, como nós vemos, de guerras e tudo mais, isso tudo desaparece. É algo que temos ainda, né, como eu falo para vocês, sendo bastante otimista, podemos colocar aí mais uns 5 séculos, mais ou menos. É como se Pedro Álvares Cabral dissesse assim, lá pelos anos 2000, nós teremos um mundo diferente. Então nós podemos colocar lá para os anos de 2500, nós teremos um mundo diferente. Então temos que dar tempo para as mudanças acontecerem. Mas elas vão acontecer e já estão acontecendo. Né? Batendo não, Elcio, ela já está acontecendo, né? Porque os espíritos falam para nós, Kardec mesmo já falava na sua época, sobre essa transição planetária, essa nova geração que vem chegando. Então, temos ali, não sabemos exatamente quando, mas 200 anos já as coisas já estão acontecendo. Mas é uma mudança gradual, não é algo que acontece de uma hora para outra. Né? Muita gente espera assim, nossa, eu não vejo a hora do mundo chegar. Não vai ver mesmo, porque está longe ainda de chegar, né? Olha, então eu tô sendo um pouco mais otimista, né, Brás? Porque 2800, né, de repente pode ser um milênio, não sabemos. Certamente ele vai ser mais rápido do que naquela primeira mudança, quando o nosso mundo começou a trazer essa evolução, né, daquelas sociedades primitivas do passado, aquelas da história antiga, né, de pensarmos como Grécia, como a Babilônia, fenícios, sumérios e tudo mais, né, e outros povos, para chegar na sociedade que nós temos hoje. Hoje nós estamos, não tenhamos dúvida disso, mais evoluídos do que aqueles povos do passado. Ainda trazemos as dificuldades, mas você não pode comparar o esclarecimento e os valores de um indivíduo do século XXI com valores de indivíduos de século XX antes de Cristo, por exemplo. Lá era matar e morrer para sobreviver. Hoje não, hoje nós temos a violência ainda, mas já não é mais algo que é natural no comportamento da sociedade. Então essa nossa mudança vai ser mais rápida do que aquela que aconteceu anteriormente quando saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Vamos em frente. Falava então aqui dos internos, né? Incrédulos para aqueles pacientes da instituição. Mesmo ímpios, jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas. Mas, habituados à igreja pelo comodismo e a tradição, lembra que eu falei para vocês daquele hábito protocolar de seguir uma religião? Então era uma questão de comodismo, de tradições e tudo mais. Só ela conferiam os direitos de guiar consciências. Só ela permitiriam sabedoria bastante para os serviços de exegeses. Seria caridoso, pois, que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra
de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito, né? O Zé colocou para nós aqui, né? Interpretação das escrituras bíblicas, né? Então nós temos aqueles que são os exegetas, né? Que são os especialistas em interpretarem aquilo que a Bíblia traz para nós. André colocou para nós também, né? Dr. Herman, espírito, mentor do CELD, lá do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, já disse que em torno de 800 anos, né? Eu não me preocupo porque vou voltar umas 10 vezes. Seja o tempo que for, André, a gente vai estar por aqui, né? 500, 800, ainda estaremos por aqui fazendo muita coisa ainda. Trabalhando muito. A gente vai ter um Pautalk holográfico e continuaremos fazendo esses estudos no Pautalk, porque é o jeito que a gente tem para aprender, né? Mas vamos lá. O próprio padre, portanto, lhes falaria do Evangelho da Verdade. Lembra aqui que a gente estava comentando? Quando nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a doutrina espírita traz para nós essa interpretação e nós também damos a nossa visão para essa interpretação. No plano espiritual, os espíritos falam do Evangelho também a partir da visão que eles têm, uma visão mais elevada, uma visão mais pura. Então nós veremos todas as religiões, todas as filosofias, por uma perspectiva imaterial. Porque nós analisamos a partir daquilo que nós vemos na matéria. Então nós pensamos no pecado, nós pensamos nos destinos dos espíritos a partir da nossa visão material, aqui do mundo físico. Lá no plano espiritual, os espíritos têm uma visão muito mais profunda, muito mais sensível dessas filosofias. Braz lembrou aqui, né, tem jovens estudando Esperanto no além, se preparando para reencarnar lá pelos anos 3000, né? Temos algumas notícias, né? Olha, Braz, os bastidores do plano espiritual, nessa preparação das mudanças que estão previstas aqui para o nosso mundo, tem coisas acontecendo que a gente não faz nem ideia. No próprio livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, fala de jovens que estão vindo, né, de outros orbes, para poder reencarnar aqui no nosso meio, trazendo novos valores, trazendo novos conhecimentos, né? Então, tanto para transformar moralmente a nossa sociedade, como também intelectualmente. São aquelas, né, que geralmente o pessoal chama de crianças índigo, crianças cristais. Eu não gosto desse rótulo, mas é dessa categoria que nós falamos. Kardec falava, né, desses novos espíritos que estão chegando, espíritos que vêm de outros ambientes mais elevados para nos ajudar na nossa evolução. Chegam aqui agora como missionários. Exato, né? Chegam aqui como espíritos com novas ideias, determinados a essa transformação. Serão referências, serão exemplos. Nós vemos muito, né, o que chama muita atenção na internet, são jovens que trazem ali uma capacidade mais elevada intelectual. Jovens superdotados. Mostra aquele jovem que entrou na universidade com 12 anos de idade, mostra aquele gênio da música, né, aquela criancinha que mal sabe falar, dedilhando ali os teclados de um piano, trazendo obras de autores clássicos. Mas nós não vemos, ouvimos muito pouco na internet, jovens que realizam, que mobilizam a sociedade, trazendo ali trabalhos voltados para o bem. Né? Nos dois grupos, ô Márcio, essa é a informação que nós temos. Espíritos que são mais inteligentes, trazendo mais conhecimentos científicos, mais conhecimentos culturais e também mais moralmente elevados. Então, como eu falava para vocês, a gente vê muito essas crianças que trazem essas faculdades intelectuais mais desenvolvidas. Basta a gente colocar, né? Crianças, música, gênios, qualquer coisa do tipo assim. Aí lá no YouTube nós vamos encontrar vídeos e mais vídeos de crianças com instrumentos musicais, com pintura, com literatura e coisa e tal. Crianças de universidade, como eu falei para vocês, né? Com 12 anos de idade, o garoto me entra numa universidade de astrofísica. Faça-me um favor, né? 12 anos de idade estudar astrofísica é coisa de um gênio pronto, né? Mas como eu falei para vocês, o YouTube registra muito pouco as crianças que trabalham moralmente dentro da sociedade. São crianças que mobilizam a sociedade para ajudar crianças pobres, para trabalhar na natureza, para trabalhar com animais, que elas têm valores diferentes. Então essas crianças intelectualizadas não significa que elas sejam moralmente elevadas. Elas têm ali uma elevação moral, mas nós temos aquelas que reencarnam trazendo realmente uma visão diferente. Seria fazendo uma comparação de pegarmos como crianças uma criança chamada Albert Einstein e uma criança chamada
Mahatma Gandhi. Então nós temos duas crianças, mas uma trabalhando dentro dos conceitos morais, a outra trabalhando no intelectual. A gente vai dizer assim, mas o Einstein era um amor de pessoa, era uma pessoa muito evoluída. Não, a preocupação dele era trazer para nós o conhecimento científico. Aí quando nós pegamos Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, nós encontramos crianças de outro tipo, ambas elevadas, mas cada um trabalhando na sua área. São esses espíritos que chegam para nós informações que estão reencarnando aqui no nosso meio. Eles são, vamos dizer assim, nós temos no nosso planeta aquele tacho com água cheia de barro, e água cristalina está começando a ser depositada. Então a água suja vai transbordando e a água vai começando a ficar cada vez mais clara. São esses espíritos que estão ajudando nessa mudança. Vão trazer ali conhecimento de educação, de ciência, de cultura, de atividades da sociedade, de valores, de filosofia. Tudo isso vem sendo transformado no decorrer desse período. Esses grandes gênios que nós encontramos hoje, que nós falamos assim, nossa, mas deixa eu pegar aqui, vai um grande pensador, um grande cientista. Pegamos ali um cientista que ganhou o prêmio Nobel. Hoje nós vemos esse cientista com os seus 60, 70 anos de idade, mas ele reencarnou nesse período de transição. Ele veio já trazendo essa ideia para influenciar o nosso mundo dessa forma positiva, trazendo esse progresso. Doenças vão desaparecer. A nossa vida braçal vai se tornar muito mais intelectual. A nossa cultura vai sair dessa cultura muito mais sensualista, vulgar, e se tornar uma cultura muito mais elevada espiritualmente. Esse é o mundo que nos espera. E nós, como eu sempre gosto de dizer, somos testemunhas desse período porque nós estamos vivendo esse período de transformação. Nós estamos absorvendo aquilo que os espíritos estão trazendo e estamos também dando a nossa contribuição. E aí vem a grande pergunta: qual é exatamente a contribuição que nós estamos dando para essa transformação do mundo? O Zé colocou, por isso que eu sempre sugiro assistirem sites, né, da Noiva do Cordeiro, comunidade rural do centro de Minas Gerais. Né? O que tem lá, Zé? Passa para nós aí o conteúdo dessa página. É uma experiência que é programada no mundo espiritual. Todas as grandes mudanças que chegam para nós, aqui no mundo material, certamente ela foi programada no plano espiritual. Essas mudanças com grandes mobilizações, elas não acontecem acidentalmente. Os espíritos trazem esse projeto. É exato, Brás, vem tudo assim, gradualmente, homeopaticamente. Beleza, então, fica a recomendação. Noiva do Cordeiro é o site de uma comunidade rural lá do centro de Minas Gerais. Fica aí então a recomendação para a gente conhecer um pouquinho desses projetos, né? Vamos lá, continuando aqui para nós. E é uma delícia, né, a gente ter esse raciocínio, a gente ter essa visão de perceber que as coisas não acontecem acidentalmente, que não existe uma condenação. Nós vemos realmente que o nosso mundo está progredindo, e isso traz para nós uma motivação muito grande de realmente de realmente se esforçar para fazer com que também consigamos dar essa contribuição. Né? Então essa é uma visão que a doutrina nos proporciona, que nos dá toda essa empolgação, né? essa motivação para continuarmos. Mas vamos lá, aprendendo aqui então sobre o departamento. Como eu li agora há pouco, seria caridoso, pois, que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito. Falando exatamente sobre o ambiente naquela atmosfera católica, né, que esses espíritos chegavam, só que agora aprendendo um catolicismo diferente, mais elevado, mais espiritualizado, né, mais fraterno, né, com outras crenças também. O próprio padre, portanto, lhes falaria do Evangelho da Verdade, para que aprendessem que acima do seu fanatismo dogmático pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam aceitar a fim de saberem venerar devidamente o Criador. O próprio padre instruí-los-ia sobre a vida no mundo astral, lecionando-lhes observações e experiência, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas a que se amoldaram preguiçosamente, rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem
por experiência própria, que tanto no seio da religião como no da ciência, poderá resplandecer o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. Cientificado do desejo que trazíamos de visitar um amigo ali retido, após visitação, cujas minúcias omitiremos por apresentarem a generalidade das demais, Padre Miguel de Santarém, maioral da comunidade, exclamou bondosamente, entre risonho e satisfeito: Fizestes bem em vir, meus filhos. Agradeço-vos o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como esse em questão. Visitar um enfermo, reanimar com a presença consoladora o pobre detento entristecido pela angústia de remorsos implacáveis, é obra meritória sancionada pelo modelo divino, amigo dos pobres e pequeninos. Jerônimo ficará satisfeito, mandá-lo-ei chamar imediatamente. Então, como ele colocou para nós aqui, tudo aquilo que Camilo vai trazer para nós a respeito de Jerônimo, ele vai trazer num caráter geral, porque outros espíritos também têm suas histórias, que acabaram fazendo com que chegassem a esse departamento de isolamento nessa condição de equilíbrio. Então, conhecendo a história de Jerônimo, a gente pode, então, genericamente, começar a ter uma compreensão das outras histórias, excetuando-se ali os detalhes de cada um. E continua. Enquanto falava, reconhecêramos nele o religioso que confortara o antigo mercador de vinhos, que era o Jerônimo, né? Ele era mercador de vinhos. Na memorável tarde da visita à família, havia cerca de 3 anos. Então foi há 3 anos, que nós vimos lá naquele capítulo anterior, que Jerônimo então fez a visita à sua família lá em Portugal. E ele então estava ali junto, né, esse mesmo espírito, porque certamente eles já previam, como foi colocado lá por Teócrito, né, que era o diretor da instituição, que ele teria esse desequilíbrio. Então já anteciparam e mandaram o próprio diretor desse departamento acompanhá-lo, porque dali ele já é direto para o isolamento. Já era ali uma cartinha marcada, já que eles já sabiam que seria assim. Então 3 anos se passaram daquele momento inicial, quando eles chegaram lá na instituição, até esse momento em que eles estão fazendo esse tour, né, por toda a instituição, conhecendo os departamentos, antes de receberem a alta tão desejada, né? Sem braço, ela mesmo, né? Porque eles acolhem espíritos ali de Portugal, da Espanha, daquela região, e quando nós tivemos a visita ao Brasil, eles tiveram que se deslocar lá da Europa para poder chegar aqui nos centros espíritas do Brasil. Então fica naquele local, tá? Irmão Teócrito, conforme estamos lembrados, requisitara-o a fim de assistir o revel, a pedido deste mesmo, e desde então encontrasse Jerônimo sob as vistas de competente conselheiro. Enquanto aguardávamos a presença do companheiro de desditas, ia dizendo o diretor do isolamento, né? Companheiro de desditas porque todos eram suicidas e todos então compartilharam o mesmo tipo de sofrimento. Diz então o diretor: vosso amigo entra em fase de transição, precursora do restabelecimento. Então ele já começa a apresentar as mudanças favoráveis à sua recuperação. Podereis apreciar nas circunstâncias que o rodeiam o padrão dos demais internos do nosso educandário, pois o isolamento se interessa por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos, como não deixa de também suceder com as demais organizações do nosso instituto. Então, mais uma vez, ele reforça que, genericamente, nós podemos ver em Jerônimo, né, ou na situação que Jerônimo vivencia, uma situação semelhante com os demais internos. Após vencer a apatia a que o conduziram as revoltas improfícuas resultantes das desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Então já começa aqui a antecipar que, saindo daquela apatia, porque os espíritos chegam no plano espiritual depressivos, revoltados, né, pelas condições que viveram tanto antes, né, pré-suicídio como pós-suicídio. Então eles já estarão em condições, demonstrando já essa capacidade de mobilização,
moral, né, dentro da situação em que se encontram, condições de reencarnarem. E como nós lembramos, né, lá no manicômio, muitos espíritos se reencarnariam então de uma forma compulsória. Né, John, bom dia. Então reencarnariam de uma forma compulsória, ou seja, seriam conduzidos para uma reencarnação aqui no mundo físico à revelia de sua vontade. Eles não escolheriam como isso aconteceria. Eles não participariam de suas programações, até porque as tendências que ainda trazem, as suas preferências e desejos, certamente seriam ali motivos de muitas quedas. Então eles seriam conduzidos obrigatoriamente para uma situação programada para eles, trazendo ali sequelas físicas, sequelas sociais, sequelas morais, que eles teriam de vivenciar. Mas para isso eles precisariam mostrar essa predisposição, que é exatamente aqui que eles começam a mostrar agora. Mais uma vez a gente coloca: após vencer a apatia a que o conduziram a revoltas improfícuas resultantes de desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Então a reencarnação que eles vivenciariam trariam ali elementos muito semelhantes àquilo que eles vivenciariam. Por exemplo, no caso de Jerônimo, que foi ali um mercador de vinhos, que tinha ali um padrão social, e ele teve ali uma decepção material e acabou entrando no desespero, ele vivenciaria uma situação semelhante também desse mesmo tipo de fracasso, só que ele teria que superá-la. Então haveria aqueles que teriam ali as suas decepções amorosas, decepções financeiras, decepções sociais, familiares, afetivas, enfim. De toda a ordem. Teria que repetir essa lição. Ou seja, aluno repetente, repete o ano e vai aprender de novo as mesmas lições. E continuará assim nesse ciclo até que ele crie resistência para superar essas lutas. Encontra-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos os que não, todos que nos são confiados, por seu invólucro perispiritual, assim a própria mente, carecem de profundos cuidados. Ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto, está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. Então, inicialmente, o espírito que traz o seu corpo perispiritual lesado pelo suicídio, então ele comete o suicídio, destrói o seu corpo físico, através dessa vibração magnética, o perispírito assimila também essa mesma lesão, de acordo com a forma como o espírito cometeu o suicídio. Nós lembramos, né, que nos livros de Dona Ivone, ela comenta, né, que nós temos ali vários tipos de suicídio, mas aquele que é o mais grave, o mais doloroso, é aquele aquele em que o espírito se joga na frente de um trem, como acontecia naquela época, porque o seu corpo fica destroçado e o perispírito sofre esse tipo de lesão. Então, inicialmente nesse departamento, o tratamento magnético para a recomposição do perispírito é a primeira terapia. Então diz para nós assim, mais uma vez: ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto, está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. A esta, porém, atendemos com as atenções inspiradas nos Estatutos da Legião, que, no caso, aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal a que a Jerônimo infelicita, como o que atormenta vós outros, somente com a renovação individual operada interiormente pelo próprio paciente será removido. Então é um trabalho magnético e um trabalho psicológico, um trabalho moral, para que ele possa se recompor. O Elcio colocou, né, imagine o espírito ver com constância seu corpo ser estilhaçado. Né? Eu acho que, mesmo que nós peguemos aqui, Elcio, os piores filmes de terror que já foram produzidos, não chega nem perto da realidade do que os espíritos vivem. Não chega nem perto. Né? Então, nem a nossa criatividade mais primitiva conseguiria reproduzir essa realidade. A paixão mórbida, que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos, prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito
nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos, né? Falando de Jerônimo, né? Com a esposa e os 2 filhos que caíram, né? Naquela desgraça social, o filho preso, a esposa trabalhando vulgarmente no mercado de peixes, prostituindo a filha, né? Então ele viu isso tudo e ficou completamente desorientado. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar discricionariamente com os impulsos cegos da paixão. Então a gente lembra, né, que esse é um dos processos importantes de educação que nós aqui no mundo vivenciamos, sabendo, né, naquele livro, né, que o professor Hernani Guimarães Andrade, se não me engano, escreveu, que foi o Nossos Filhos São Espíritos. Então, quer dizer, somos pais, mas não aqueles pais cegos, aqueles pais possessivos, mas compreendendo a realidade dos espíritos que são os nossos filhos, que serão educados exatamente para se tornarem espíritos melhores e não viverem aquela paixão mórbida, como foi colocada aqui para nós pelo diretor do departamento. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos se tornariam os lauréis que houvera encaminhado aos seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos, enquanto descurava da educação moral que deveria prover, em primeiro lugar, ainda que bracejando contra os arremessos da pobreza diversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis e que justamente, a fim de auxiliá-las a progredir, e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fizera, cumprindo o sagrado dever de pai previdente e honrado, Jerônimo ter-se-ia furtado ao amargor de situações embaraçosas, pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio. Ei-lo, porém, que chega. Ele vos dirá coisas interessantes. E então chega para nós aqui o Jerônimo para contar um pouquinho da sua história. O Brás lembra aqui, Luiz Sérgio, em um dos seus livros, narra os espíritos vindo com máquinas apropriadas do centro escolher ectoplasma para remendar perispírito, mas o que acontece, poucos médiums, né, têm condições de doar. Né? Então, realmente fala bastante sobre isso, né, desses fluidos mais materializados para ajudar os espíritos. Que nesses casos, né, Brás, que também tem a própria reencarnação, o contato com médiums, né, através da incorporação. Então são vários os recursos de que os espíritos dispõem para poder ajudar esses espíritos nessa condição de tanto sofrimento. Não apenas, né, esses que são suicidas, mas espíritos que reencarnam, por exemplo, em acidentes, que levam doenças degenerativas, né, doenças que são tão cruéis aqui no nosso mundo material. Os espíritos levam essa ideia fixa em seus pensamentos e acaba depois interferindo no seu perispírito. E aí então eles têm que fazer esse trabalho de recomposição desses espíritos. André colocou, né, eles não são nossos filhos, né? Eles vieram como nossos filhos. E isso é o mais difícil de aceitarmos e entendermos, né? Não tem como, né? Somos todos cidadãos do universo, certamente. E aí então chega para nós. Com efeito, acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do Porto, entrou no compartimento onde nos encontramos, onde nos achávamos, e atirou-se em nossos braços comovidamente. Obrigado, queridos companheiros, exclamou, por terdes lembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente. Vossa visita cala-me docemente o coração. Se soubesseis quão terríveis têm sido minhas aflições. Então, 3 anos se passaram e ele continua ainda preso nesse círculo de aflições por causa do suicídio, não diretamente pelo suicídio, que o afetava ali fisicamente e perispiritualmente, mas pela história que foi criada em torno do seu suicídio, né, angustiando-o devido à condição da família. Abraçamo-lo com efusão.
apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabíamos até então dizer ou desejar aos amigos. Pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Reconhecemo-lo sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não lhe conhecêramos antes. É isso porque Jerônimo, quando desencarnou, estava ali completamente desequilibrado, né? Agora, mais sereno, já começava a mostrar ali uma polidez, vamos dizer assim, uma polidez social que ele não demonstrava anteriormente, né? Completamente em desequilíbrio. E pensamos em que certamente o isolamento dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes teria a missão de elevar também o nível da boa educação social como internato conventual que era, né? Então, o próprio comportamento ali moldou, dentro daquela instituição, moldava também o caráter desses espíritos, né? Nós encontramos isso, né, em escolas que são internas, colégios militares, né, conventos, né, seminários e tudo mais, que pessoas que passam, jovens que passam muito tempo interno dessas instituições, voltam com um comportamento mais maduro, mais equilibrado, né, mais sereno também, né? Então isso é bastante natural. Então essa é a conclusão que eles chegaram. Ardíamos pelo desejo de interrogar o antigo comparsa do Vale Sinistro, de recolhermos novas de seus desgraçados filhos que lá ficaram na terra, amortalhados de lágrimas e desditas. Mas o receio de uma indiscrição deteve-nos, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. É interessante, né? Aquela coisa, todo mundo corre, se abraça, se cumprimenta e depois não sabe o que falar. Eles não sabem se devem perguntar ou não e o outro não tem o que falar. Então, aquele silêncio angustiante, né? Logo, porém, o virtuoso mentor Santarém encaminhou-nos a feliz ensejo, conhecendo a sinceridade que nos impelia. Falávamos de ti, meu caro Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia e, vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Esse eufemismo dele é muito interessante, né? Então, esse cuidado que ele tem de puxar o assunto, né? E falar assim, olha, eles vieram aqui saber como é que você está. E dar aquela puxadinha para que ele possa desabafar, né? E aqui então, né, aplaudimos, corroborando tais expressões, com o incentivo de nos mostrarmos a ele próprio resignados e confiantes nos dias por vindouros, e acrescentamos: amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para aqui nos encaminharam, sentir-nos-íamos até felizes, não fora a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que aviltamos nossa alma. O antigo comparsa curvou a fronte com enternecedora humildade, retorquindo: tendes razão, meus caros amigos. Será possível sim para nós outros o alívio supremo na conquista da resignação e da fé, que levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará uma deusa felicidade. Essa deusa felicidade, que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me envolvera para sempre, exterminando o ser. Assim não foi, porém. E assim não sendo, compreendi que só me restava curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo a solicitude de irmão de Santarém, a seus conselhos e exemplos edificantes, como seus abnegados imediatos, e as regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, sorvi o meu cálice de fel, traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo, mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença
porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional, o que se satisfaz a sociedade, não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que as simulou, quanto mais para edificar a alma perante o Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção desses nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado como me vejo por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quanto me acho. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregando de falhas, contemplo-me carregado de falhas, e não me posso, de nenhum modo, sentir satisfeito em parte alguma, quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo o resgate imediato a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antanho. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei as raras vezes o contrabando. Envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pejo-me tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de sorvê-los pessoalmente, digna honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos! Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso dessa desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Esse depoimento dele aqui é interessante, porque traz para nós o espírito que toma consciência daquilo que fez. E dá para a gente ter uma ideia do que esses espíritos envolvidos em corrupção, em golpes, que se encontram hoje no nosso país, chegando no plano espiritual, vão ter que enfrentar na própria consciência. De perceberem que lesaram a sociedade, que lesaram a empresa, que enganaram pessoas, simplesmente para se beneficiarem. Não apenas eles, mas também suas famílias, que ficaram constrangidas, ou até mesmo, muitas vezes, pactuaram com essas situações. Então nós vimos aqui que um simples comerciante que desencarnou não pagando as suas contas, está passando depois do suicídio. Dá para a gente imaginar o que esses que lesaram em milhões, em bilhões uma sociedade. O drama que esses espíritos vivenciarão. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias, como essas, e Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. Acudiu o irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Rejubilo-me, sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte da tua consciência a visão em glória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praz aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim
se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor, pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei, vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo-o agitar as mãos como se esforçando para desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. Então aqui, pessoal, a gente dá uma paradinha por aqui, porque depois aqui a gente vai começar a entrar na história de Sobral, né, de Mário Sobral, que é interessante, né, quando eles começam a conversar, contando um pouquinho sobre a sua história, eles naturalmente começam ali um desabafar com o outro. Aconteceu na enfermaria, vocês se lembram? Logo que eles chegaram, um começava a falar da desgraça que aconteceu com ele, o outro já emendava e começava então aquele bate-volta, né, de um querendo contar a desgraça do outro. Aqui aconteceu a mesma coisa. Quando Jerônimo começou a contar a sua história, veio Mário Sobral e já começou a falar dele mesmo. E que se não contiver, né, essa expansividade dessas pessoas, eles vão começar rapidamente a entrar num processo de desequilíbrio. Cada um começando ali a alimentar os pensamentos, fazendo ali reviver as lembranças, ou reavivar as lembranças, né, que eles viveram, e naturalmente vão começar a sentir isso de uma forma muito mais intensa. Então, nós veremos aqui um pouquinho mais da história, né, de Sobral, e também depois aqui contando um pouquinho mais daquilo que o próprio Camilo vai trazer para nós, né, já que a grande curiosidade que move esses amigos que foram visitá-lo era exatamente saber da história da família, como ela se encontra 3 anos depois. Então, muito bem, meus amigos, concluímos por aqui então esse nosso estudo de hoje. Nós estamos aqui na página 170